direção de Deus, então eu não posso. Então eu quero ler com os irmãos nesta noite, palavra conhecida no terceiro livro da Bíblia, no livro de Levítico. Levítico capítulo de número 25 nesta noite. Eu já falei sobre esse tema uma vez, mas ele é muito propício para esse momento que nós estamos aqui nesta noite. Livro de Levítico, capítulo de número 25, toda a igreja achou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 1 diz assim, perdoa o pastor, versículo 8, verso 8, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. E então, no último ou no 7º mês, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, farei passar a trombeta por toda a terra. Santificarei o ano 50º e proclamarei a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornarei cada um a sua possessão, e a cada um a sua família. E você sente adorando a Deus. Irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar sobre um tema nesta noite, sobre o ano do jubileu. E quero trazer uma aplicação para a nossa realidade nos dias que nós estamos vivendo, já que nós estamos encabeçados de modo semanal nesse propósito, aonde o tema bíblico que nós assim referimos a cada sexta-feira é João 8,32, aonde o tema diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é a verdade personificada, Ele é a própria verdade absoluta, a verdade santa, a verdade intrínseca. E também por Ele ser a verdade, Ele constituiu o seu Evangelho, a sua palavra, também como a verdade, como a base da libertação para a vida daquele que crê, daquele que confessa ou professa uma fé verdadeira na sua pessoa. Por isso eu sempre costumo olhar a Bíblia Sagrada e compreender e recitá-la, porque ela diz que quem crê em Cristo jamais seria confundido. Quem crê em Cristo jamais será envergonhado, jamais será abalado. Eu sempre costumo referir o que Paulo diz, que a palavra de Deus, ela tem livre curso, ela tem livre acesso, porque ela não está presa. E quando nós olhamos o texto que nós lemos nesta noite, no livro de Levítico, capítulo de 25, o verso 8, dizendo que contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Isso é muito fácil você se multiplicar nesta noite. 7 vezes 7, 49. 7 semanas de ano seria contado sobre a nação de Israel. Mas qual seria o propósito ideal de Deus instituir o ano do jubileu? A palavra jubileu, por sua vez, tem o significado de 50 ou 50, o número 50. E por sua vez nós entendemos que esse ano, que era instituído na lei de Moisés, era o ano aceitável, o ano apregoado, era o ano da libertação, era o ano da liberdade, cujo propósito divino sempre foi trazer de fato um perdão para a sua nação, erradicando a pobreza, erradicando também a escravidão, que não viesse ser
algo instituído de modo permanente, agravando o seu próximo ou o seu semelhante. Mas Deus tinha colocado então com precisão um limite. Deus tinha colocado então agora uma vírgula diante do sistema de reger a sua própria nação, de reger o seu próprio povo. Israel não era regido como as suas demais nações que eram vizinhas. Deus tinha um propósito específico, e quando eu olho a pessoa soberana de Deus, eu consigo entender que Deus ele é justo. Porque quando eu olho esse texto, eu consigo classificar que o ano de jubileu era um ano de esperança. Além de ser ano de esperança, era ano de recomeço. Era ano onde todos estavam com as suas expectativas afloradas no seu sentimento, porque nós entendemos que dentro do contexto interno dessa nação, eu já falei aqui algumas vezes que o pobre sempre existiu no contexto dessa realidade. Então Deus sempre quis favorecer de modo igualitário a sua nação, o seu povo, para que não houvesse o aumento, a demanda de riqueza de modo exorbitante. Mas Deus tinha um controle específico e necessário sobre a sua nação. Deus tinha cautela. Então qual era o propósito do ano do jubileu? Qual era o propósito do ano 50º? Nada mais era que Deus tinha um controle absoluto sobre tudo, tanto sobre o rico quanto sobre o pobre, porque era muito natural, mediante as leis civis de Israel, era muito natural, como foi falado aqui domingo, se a viúva não tivesse dinheiro, o seu filho poderia ser empenhorado, seria levado como penhor para aquela pessoa que agora estava sobre essa questão de favorecer sobre quem estava devendo. Então nós entendemos que Deus, para limitar a escravidão de modo permanente, Deus estabeleceu essas semanas de ano, para que quando chegasse o 50º ano, fosse o ano da liberdade. Aquela pessoa que empenhorou a tua casa, porque a dívida chegou, ele não tinha agora um dinheiro, ele não tinha uma ajuda monetária, e a sua casa foi empenhorada, foi levada como penhor. Mas no ano do jubileu, no 50º ano, essa casa agora seria devolvida ao seu antigo proprietário, o escravo que estava na casa de seu senhor. Também no ano do jubileu, quando ouvisse o sofá tocar na nação de Israel, ele voltaria à sua casa, a tua tão sonhada família. Nós entendemos que essa lei era estabelecida por Deus para que voltasse novamente o recomeço e o curso da vida normal. E nós entendemos que esse era o sentido físico, esse é a realidade do momento. Mas quando nós apregoamos hoje o ano da liberdade, nós entendemos e asseguramos que essa palavra também no espiritual já estava se referindo ao nosso libertador prometido, que viria futuramente para trazer de novo, para devolver de novo a nossa liberdade que foi perdida por causa do pecado. Eu sempre costumo dizer que o pecado escraviza, o pecado envergonha, o pecado debilita, o pecado enfraquece, o pecado prende, o pecado envergonha, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado engana. Mas Cristo não. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva, a verdade cura, a verdade limpa, a verdade regenera, a verdade restitui, a verdade justifica, a palavra vivifica, a palavra santifica, porque ela é a verdade de Deus. Quando nós olhamos verso 13, neste ano do jubileu tornarei cada um a sua possessão. Se você me entende, me compreende nesta noite, você sabe como era anunciado ou marcado o ano do jubileu? Quem sabe aqui levanta a mão. Quem sabe aqui como era anunciado? Quando chegava o 50º ano, você
Sabe como que era declarado que era agora o dia da expiação? Era o dia do jubileu, como que era feito? Era tocado então o sofá. O que era o sofá? O chifre de carneiro. O sacerdote pegava e tocava ao tom que toda a nação ouvisse. Então, quando o chifre fosse tocado e saísse o som, escute isso, quem estava lá na escravidão, que não teve condição de pagar a sua conta, que foi talvez contra a sua vontade, mas a lei tinha que ser seguida, mas estava lá na casa do Senhor e estava sem orar, estava preso 49 anos, 20, 30, não sei, mas talvez aquele que foi levado de modo forçado é diferente daquele que propriamente vai voluntariamente. Quantas pessoas que estão presos de modo voluntário estão cedendo à tentação, estão entregando a prática dissoluta do pecado, mas talvez tenha aquele que é fraco, que às vezes não consegue resistir à tentação, não consegue resistir ao pecado. Mas deixa eu te falar, também do modo que o Jofar era soando, e quem estava lá na terra do seu Senhor, quem estava lá na escravidão, talvez aquele que agora estava longe da possessão da tua casa, e o grito, ou o Jofar, era o sonho daquele que queria voltar à tua casa, à tua família, ao teu convívio normal, já que era a esperança, ouvir o grito do chifre do carneiro. Mas agora para mim e para você, que um dia se comprava morto pelo delito do pecado, o som que nós um dia tanto almejou ouvir foi o brado que Cristo deu no Calvário, dizendo: Pai, está consumado. Aí gerou liberdade, ainda esse grito ecoou na eternidade, dizendo: Pai, está consumado. Quem quer perder a alma do Pai nessa noite, ainda está consumada a alma do Calvário. Para Israel era o chifre do carneiro, para a igreja foi o brado na cruz. Eu não sei se você está entendendo isso. Quem estava lá entendia. Hoje é dia de regresso. Hoje é dia de eu regressar da onde eu saí. Hoje é dia de eu voltar da onde eu fui tirar tua força. Porque talvez a falta de recurso humano fazia, como exemplo de 2 Reis 4, os credores batiam na porta e se não tivesse com que pagar, os filhos eram levados. Quantos talvez estavam numa situação de escravidão, porque não teve como pagar, não é porque era ruim, porque não tinha, talvez o que lhe favorecia que pudesse quitar o saldo devedor. Ele assim, a nossa alma antigamente, antes de conhecer a Cristo, você poderia ser a pessoa, antes de conhecer aquilo, você poderia ter dinheiro, você poderia ter posição, não sei, mas não tem nada que quitasse o saldo da minha e da sua dívida, do nosso pecado. Eu disse, vou repetir: o pecado mata, o pecado engana, o pecado prende, o pecado destrói, o pecado traz amargura, o pecado gera maldição, o pecado gera pobreza, o pecado enfraquece, o pecado desestabelece. Mas Paulo disse que de Sião viria o libertador, e ele está aqui nesta noite. Se você quer recomeçar onde você caiu, hoje é noite. Se você quer recomeçar aonde você parou, hoje é noite. Se você quer ser livre nessa oportunidade, hoje é o dia. Hoje é o dia para a tua liberdade nessa noite. Interessante que diz que no 50º ano, escute isso, o Jofar era tocado na nação de Israel. Escute isso. Tinha aquele que estava entregue à escravidão. Ele regressava. A lei lhe dava a carta de alforria.
é livre, volte ao seu convívio. Você tem casa, se foi empenhorada, além da liberdade que você agora possui, você volta a ter possessão, a casa é sua, devolve para ele. Mas tinha aquele que às vezes estava acostumado já no percurso dos anos com o estilo de vida que ele viveu. Por que às vezes você ouve tanto o evangelho e tem gente que não quer mudança de vida? Porque ele já acostumou, desculpe a minha franqueza, com a ração que o mundo oferece para ele. O mundo não dá comida, o mundo dá ração. Comida quem dá é o Pai. Na casa do Pai tem pão em abundância. Não foi assim que o filho falou? Lá fora só tinha alfaboca, que era o que ele estava para os porcos comer. Ele falou: eu estou aqui desejando alimentar do que os suínos alimentam. Mas ele falou assim: lá na casa de meu Pai tem abundância de pão. Pão é diferente de ração. Ração te confina, o pão te alimenta, o pão te sustenta, o pão te liberta nesta noite. Você está entendendo a palavra? Ei, tem gente que está acostumada com aquilo que o mundo põe na mesa, está acostumado com o que o mundo lhe oferece. Não, deixa eu te falar, talvez a proposta do mundo pode ser até tentadora, mas o resultado dele final é te levar à morte. Mas a proposta de Deus para você nesta noite é o prato que foi dado na cruz do Calvário, é o grito da liberdade para você que está preso. Jesus está libertando a alma nesta noite. Pastor, não estou entendendo. Cristo bradou na cruz do Calvário e para dizer que o caminho está dentro. Ele disse: Pai, está consumado. E o véu rasgou de alto a baixo. Isso é quem estava preso na morte. O sepulcro de Jerusalém se abriu e o corpo saiu para fora. Até sobre a morte, Cristo tem poder nessa noite. Talvez você não entendeu. Talvez você não conferiu a Bíblia. Deus Pai está consumado. De como ele vive essa palavra, dizendo a obra que tu começou antes da criação do mundo. O que o Senhor planejou na tua presciência, eu agora consumo ela de modo perfeito e completo. A obra do Calvário não foi completa, diz o Pai. Está consumado. Aí diz que ele expira. Quando ele expira, diz que o véu de alto a baixo se rasgou. Aleluia. Diz que os sepulcros que estavam em Jerusalém se abriram e quem estava lá dentro saiu para fora e andaram. É a Bíblia que diz: não é eu. Você está entendendo? Até no grito de Cristo na sua morte, ele trouxe a vida. Você está entendendo? O que Jesus faz é o que Paulo disse: que pela tua morte hoje nós temos vida. Pela tua morte hoje nós temos vida. Mas tem gente que está acostumada. Pastor, mas o pecado lá fora é gostoso. Sim, de fato. Não dói, não machuca, mas no futuro ele vai te privar da sua liberdade no céu. Estou dizendo que o mundo hoje está acostumado e segue de modo voluntário, se entrega de modo arbitrário ao pecado. Porque, irmãos, se nós olharmos a realidade do pecado, pecado envolve prazer, e é o que a carne humana cobiça, é o que a carne humana deseja. Quanta gente que às vezes não levanta a mão para aceitar Jesus porque está preso no prazer da prostituição, está presa no prazer dos vícios, das drogas e da bebida. Por que eu estou de pastor? Isso está saindo fora da mensagem? Não. Porque no ano da liberdade tinha aquele escravo.
Todos tinham direito de voltar, tinha a carta de alforria. Então era dado a carta de liberdade para você voltar para sua casa, para sua família, para sua antiga casa. Mas já tinha aquele escravo que não. Ele ficou acostumado, não sei se a família se perdeu ou se morreu, mas com o direito que ele tinha em mãos de ser livre. Ele chegava de livre, espontânea vontade para o seu patrão, para o seu Senhor, e dizia assim: olha, Senhor, eu quero me submeter novamente ao jugo da escravidão. Olha só o modo arbitrário e voluntário do pecado. Entenda bem, classifica uma coisa. Então a pessoa de modo voluntário, ele tinha a liberdade na mão. Ou seja, é você ter a liberdade e você jogá-la fora. Você está entendendo isso? É você ter uma proposta de vida e você falar assim: não, eu quero a morte. É como se eu ia falar assim: ei, eu estou lhe abençoando. Você falar assim: não, mas eu prefiro ficar sendo amaldiçoado. É como se hoje Deus falasse assim: ei, eu quero te dar saúde. Você fala: não, mas eu quero permanecer doente. Esta é a minha vontade. E Deus não impede a escolha de ninguém. Deus não vai intervir na sua escolha, nas suas ações, nas suas atitudes. Aquele escravo que era voluntário. Então escuta bem o que a Bíblia vai dizendo em Hebreus capítulo 10. A Bíblia diz assim: que tem aquele que peca de modo deliberado. É o pecado voluntário. É a pessoa que está pecando com a mente, está pecando consciente, está ouvindo a palavra, mas permanece preso, permanece por causa do prazer. Não, pastor, está muito cedo para mim ainda tomar uma decisão de seguir a Cristo. Está muito cedo para me regularizar a minha questão com Deus. Talvez você está de modo arbitrário, de modo voluntário. Deus não está de modo nenhum te impedindo nessa noite. Deus respeita a tua escolha, só que Deus é educado e está te chamando você para o arrependimento. Deus está abrindo a porta da graça para que você recomece de novo, porque quem está escrevendo Hebreus vai dizer assim: que para quem peca de modo consciente, quem vive no pecado de modo deliberado, não tem expiação de pecado, mas tem uma certa horrenda expectação de juízo. O camarada estava livre, mas gostou da nação, gostou do chicote, gostou do escravo. Parece de ser escravo, parece que eu vejo a nação do Egito, irmã Sandra, saindo de lá Israel. O povo hebreu está saindo na primeira circunstância da adversidade, do problema, das limitações que às vezes a vida nos põe. Não é a fé vence limite, a fé vence impossibilidade, mas às vezes a vida nos impõe dificuldade, a vida nos põe tropeço, a vida nos põe desafio, a vida nos coloca em controvérsia. Mas deixa eu te falar nesta noite: você foi chamado para ser livre. Não deixa o problema te tornar escravo, não deixa a lei, não deixa a circunstância diversa fazer você ficar no mesmo terreno. Pastor, eu estou nessa situação porque a minha situação não me favorece. Deus está te chamando para a liberdade nesta noite. Tem gente que às vezes acha que por causa da diversidade, Deus está me dando essa palavra agora, que é revelada. Não estava no cronograma. Eu falei que eu não vim para pregar. Às vezes a diversidade nossa faz nós querer ficar no mesmo terreno de hostilidade, da improbabilidade da vida. Escute isso. O camarada estava com a liberdade na mão, mas queria continuar sendo escravo. Quantas vezes que Cristo está oferecendo liberdade para ele nessa igreja, mas ele quer continuar sendo escravo? Paulo disse assim: que aquele que foi chamado escravo se torna livre, mas quem foi chamado livre por Cristo agora se tornou escravo dele. De um jeito você está preso, saiu. Mas seja prisioneiro de Cristo nessa noite. Você lembra que eu falei aqui sobre a carta de Paulo? Paulo diz assim: eu preso no Senhor testifico. Não seja preso no pecado, seja preso no Senhor aqui nesta noite. Seja preso do Evangelho, seja preso de Jesus, seja preso da salvação, mas não seja presa do mundo. Não deixa da diversidade de fazer ficar paralisado num terreno ou fazer
O que Deus tinha para a nação de Israel, eles não entenderam. Não sabia, porque sabe o que é? Deus vai te revelar agora. Foi como eu falei de José, eu não sabia o que aguardava ele. Mas primeiro foi o sofrimento. Não deixe o problema impedir o que Deus tem sonhado para você. Deus tinha planejado uma terra que emanava leite e mel para a nação, mas era escravo. Deus estava tentando tirar da liberdade o pecado voluntário, o escravo voluntário. Primeira circunstância foi o mar. Moisés, será que no Egito, que é onde nós estávamos, Egito, olha para cá, crente, Egito, lugar de açoite. O cara pode falar assim: aqui deu vontade de ir para uma cavalgada, aqui deu vontade eu vou para o prostíbulo, aqui deu vontade eu vou para o final de semana, eu encho a cara na cachaça, eu vou fumar um baseado, eu vou cheirar uma carreira de cocaína, eu vou fumar um pé de crack. Você pode até fazer isso, mas isso significa que você está debaixo do açoite de Faraó. Você está debaixo da escravidão. E Jesus não chamou nós, Paulo disse assim: Cristo não nos chamou para a escravidão, mas Cristo nos chamou para a liberdade. Tem gente mas pastor, mas fulano lá está gozando a vida, chega de carrão, todo mundo aplaude, bebe, aí parece que o povo lá fora gosta disso. Chegou, todo mundo aplaude, reconhece, é noitada, é prazer, mas depois vem o chicote de Faraó nas costas, aí vem a depressão, vem a dependência química, vem a solidão, vem o sofrimento, vem a perda da família. Isso é chicote de Satanás, mas como o grito de Cristo ecoa, Cristo ressuscitou, Cristo devolve, Cristo liberta, Cristo transforma, meu Deus do céu, Cristo ainda enquanto Satanás tira, Cristo devolve. Enquanto Satanás toma, Jesus restitui. Você está entendendo nessa noite? Quer continuar? Ao chicote. Primeira improbabilidade de Israel: Mar Vermelho. Moisés, será que lá não tinha sepulcro? Nos trouxe para morrer aqui? Meu Deus. Olha só, estava acostumado com o açoite. Atravessa o Mar Vermelho. Segunda circunstância, fome, escassez. E deixa eu te falar, eu posso tratar isso aqui indiferença, porque ele estava levando gado na viagem. Eles saíram, se você ler o texto, diz que o povo hebreu saiu rico do Egito, porque Deus, os 430 anos que eles ficou lá, a Bíblia diz que Deus fez com que os egípcios achassem graça a eles e devolvessem tudo, com ouro, tudo que tinha eles pagou. Então Israel não sai pobre do Egito, Israel sai rico e trazendo muito gado, trazendo muita carne. Mas quando está do lado de lá, eles não queriam tirar e sacrificar o que era deles. Eles queriam que Deus abrisse o céu e mandasse de lá, porque Moisés, lá no Egito, olha só a improbabilidade, impedindo com que eles viessem o que era maior. Você está entendendo? Por isso Moisés, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Moisés, quando olhou e viu, ele considerou aquilo como vitupério, como perda, as grandezas, ele desconsiderou, não é nada. Ou seja, a improbabilidade estava impedindo o livramento de conduzir de modo completo a uma terra que manasse leite e mel. Agora a fome chega, falou: esse Deus nos trouxe aqui, Moisés, não vai matar nós de fome. Só que o povo tinha gado, mas não queria sacrificar o gado, mas queria que Deus abrisse o céu e desse pão. Você está entendendo? Porque muitas das vezes a pessoa não quer ficar na igreja, porque não quer abrir mão do que é seu, não quer abrir mão da sua vaidade, não quer abrir mão da sua carnalidade, não quer sacrificar. Quem é livre abre mão por causa de Deus. Você está entendendo? Talvez eu vou falar, Jesus. Paulo disse assim: o que era lucro para mim, lá em Filipenses 3, Paulo diz: o que eu considerava grande, de muita estima, algo de valor. Ele falou assim: quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci esse Cristo, eu considerei como esterco, ou seja, nada é para mim. E por isso ele disse: eu não
deixa o gado, mata o gado e come. Às vezes nós não queremos abrir mão do que é nosso, irmão. A mão do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa vontade, do nosso desejo. Não queremos abrir mão por causa deles. Eu vou terminar. Hoje eu estava lendo a Bíblia de manhã. A Bíblia da minha esposa, eu gosto de ler ela, tem uns comentários legais. A Bíblia da mulher. Às vezes eu gosto de ler ela, me simpatizo com o modo da leitura. Eu estava lendo aquela parte de Marcos, agora de novo eu peguei de noite antes de vir para cá, dei uma relida. E ali a escritura ela faz um comentário de quanto vale o corpo humano. Aí eles fizeram uma análise do corpo humano. Isso não é? Eu estava lendo ali, achei muito interessante esse comentário. Não sei se eu vou saber falar por de cor. Mas eles pegou um corpo de 75 quilos. Porque no nosso corpo nós temos minério no nosso corpo. Nós temos carvão. Você sabia disso? Você tem ferro, você tem fósforo, você tem a gordura. Aí eu sei que com esse corpo de 75 quilos dava para fazer 300 velas. Com o ferro desse corpo dava para fazer um prédio grande. Com esse material que gera o fósforo dava para fazer 800 mil palitos de fósforo, 860 mil. Eu estava analisando aqui. Aí no final ela resume dizendo assim: viu quanto um corpo humano vale? Nada, um prego. 300 anos você acende e aquilo derrete, parafina. Aí ela falou assim: quantas das vezes as pessoas têm desprezado a oportunidade do valor da salvação? Aí ela disse assim, que um homem na Bíblia desprezou a salvação por um celeiro cheio de lentilha de grão. Um outro jovem desprezou a salvação por causa de muitas propriedades que tinha. Um outro homem desprezou a Cristo por 30 moedas de prata, vendeu Jesus aos algozes. Aí eu fico olhando quantas pessoas vendem a sua salvação, se torna escravo de modo voluntário. Israel, diante da segunda improbabilidade da pessoa dizer: vou morrer de fome. Lá no Egito tinha pepino, lá tinha alho, lá tinha cebola, mas quando você vê Jesus lá em João 6 explicando a missão, dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim para que o mundo tenha vida. Aí os fariseus começou a questionar: mas nossos pais comeram do maná, realmente, mas morreram. Mas quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida. Você quer ser livre nessa noite? Você quer ser livre? Alimente de Cristo a própria verdade, a verdade que transforma, a verdade que liberta, a palavra que santifica. Se alimente. Não seja um pecado, não seja um escravo voluntário, pelo amor de Deus. Não, eu sei que eu estou na escravidão, mas quero permanecer desse jeito, pastor. Eu quero continuar sofrendo no meu quadro de depressão, no meu ciclo de vida vicioso. Eu quero permanecer assim humilhado por Satanás, desrespeitado na sociedade, desacreditado na minha família. Não é esse o tipo de vida que Jesus escolheu para você nessa noite. Paulo disse assim: viva de modo digno do Evangelho. Sabe o que ele vê de modo digno? Viva de modo excelente. Viva de modo excelente. Cristo já tirou, meu irmão. Cristo triunfou na cruz para que eu e você nessa noite triunfe. Não seja um pecador arbitrário, não. Eu me acostumei. Eu quero viver nessa condição. Não seja como aquele jovem: ô meu filho, você me conhece, vende então e vem. Olha só, o que ele fez? Preferiu a riqueza e negou Jesus. Judas vendeu por 30 moedas o preço de um escravo. Vendeu Jesus. Quanto que Jesus vale para você nessa noite?
seu senhor falava assim: abaixa aqui então. Ele tinha que abaixar. Olha para cá para não terminar. Eu não posso continuar. Me dá a sua orelha direita aqui. O patrão vinha com uma só vela. Escute isso aqui. Fazia um furo na orelha desse escravo e colocava uma argola de todo tamanho, porque ele estava declarando assim: eu sou preso de modo voluntário. Ele estava dizendo para a sociedade: eu decidi ser assim, eu vou continuar sendo escravo. Enquanto que tem muitos que almejam e sonham com a liberdade, tem outros que preferem viver no pecado. Paulo disse assim: a fé não é para todos. Desculpe, meus senhores, a minha franqueza como pastor de falar isso. Tem pessoa que eu vou morrer pregando Cristo para ele, e ele não vai aceitar a Cristo. Paulo diz: a fé não é de todos. Mas se a fé te alcançou nesta noite, você é livre pelo sangue de Cristo. Para aquela nação escrava e pobre, empenhorada, escravizada, era o grito do chifre do carneiro no 50º ano. Agora, para uma igreja maltratada, sofrida pelo mundo que vivemos, o último grito da liberdade que essa igreja espera está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo dizendo: e o mesmo Senhor descerá do céu e vai dar a ordem por ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Você não entendeu? A única grito que a igreja espera. Na cruz já foi gravado, já ganhou. Agora o que a igreja aguarda é o quê? No ressoar da última trombeta, o arcanjo vai tocar e a igreja maltratada, mas que é fiel, que é verdadeira, vai sair desse mundo e vai estar com Cristo na eternidade. Se falar de eternidade, você deve fazer. Eu não sei você, irmão. Eu não sei você. Eu não sei você. Não estou sendo religioso, não estou sendo nada. Mas tem hora que eu já andei no mundo, passo na sociedade e eu vejo o comportamento alheio do ser humano. Como que o homem tem vivido nesses últimos dias? Tem hora que me dá uma vontade que Cristo viesse logo e acabasse com esse negócio. Pastor, só não ama a alma? Amo sim. Mas a alma cada dia está se entregando de modo desenfreado para o pecado. Está sendo pecado voluntário. Você liga o rádio, tem um pastor pregando. Você liga a internet, tem um pastor pregando. Você liga na esquina, tem um pastor pregando. Mas o povo quer permanecer no pecado. Então, para a igreja mal, escute isso para não encerrar. Para a igreja maltratada, para a igreja sofrida, para a igreja perseguida, para a igreja santa, para a igreja que é liberta pela palavra, só tem um grito que ela está aguardando. Qual que é? O soar da última trombeta. O soar dele, meu Deus do céu, vai subir, Deus, ai, eu sou a Adonai, e para a somiando, para a somiando, para a saia. Meu Deus, tenho que orar por você, mas eu vou dizer isso aqui. A câmera está filmando. Esse dia eu preguei na rua e falei isso. No erro soar da última trombeta, Deus vai estabelecer o seu juízo. Escute isso. Aí quem resolveu viver entregue à dissolução, à impundícia, ao pecado, a tudo aquilo que atrai, agora chegou o dia da prestação de conta. E eu vou falar de novo aqui. Fala a Deus, para a igreja é o grito da liberdade. Agora, para aqueles que eram livres segundo a carne, segundo a mente, agora chegou a prestação de conta. Presidente corrupto, que a justiça inocentou, foi inocentado de modo injusto. No dia do juízo, tu vai pagar.
pagar o preço. Você desleal, injusto, mentiroso, profano. Eu vou repetir: você que tirou o dinheiro da merenda escolar, você que desobstruiu a saúde de muitas pessoas por causa da sua ganância, do seu dinheiro, aumentando a fila do SUS, matando aquele que não tinha condição para uma cirurgia, aquele que tinha lá à espera de um transplante, mas o dinheiro foi roubado. No dia do juízo, agora aguarda a sentença, aguarda a sentença. Não adianta dinheiro lá em Miami, não adianta dinheiro na conta da Suíça. Agora chegou a conta da prestação com o Todo-Poderoso, mas a igreja vai estar na glória, 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 a igreja vai estar na glória. Vou terminar. O profano, o imundo, o mentiroso, tudo vai comparecer. O pedófilo, o assassino, tudo vai comparecer. Os afeminados que não se arrependem, as prostitutas, os sodomitas, os avarentos, os ladrões vão comparecer. E Paulo diz assim, 1 Coríntios 6, que a igreja há de julgar o mundo. Eu vou estar com o meu Senhor naquele dia. Eu vou estar. Você crê que você vai estar? Irmão, você é livre nessa noite, porque Cristo já pagou o preço do Calvário. Quem é livre aqui não está no caminho? Você é livre. É alguém que quer ser livre nessa noite, que está preso em alguma condição, de uma improbabilidade, de um sofrimento, de uma circunstância. Você que não consegue abrir mão de uma mania, de um desejo. Não é vergonha, ele tem vergonha. Uma vergonha, às vezes, irmão, é a gente querer esconder de Deus a nossa fraqueza. Porque o Salmo 103, no verso capítulo, assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Às vezes nós temos vergonha de se abrir para Deus. Olha a oração daquele pobre homem: eu sou um miserável, pecador, sou um dia se abriu completamente e foi alcançado pela graça divina. Irmão, a Bíblia talvez não é o seu caso. Tem gente que é preso na masturbação. Tem gente que se tranca na madrugada com o celular na mão, vendo vídeo de pornografia, preso na circunstância, desfazendo a realidade de um casamento promissor que Deus deu para ficar se alimentando de prostituição, de orgia na internet. Depois vai se masturbar, preso, algemado, enquanto Cristo está oferecendo liberdade. Quantos casamentos estão sendo minados, quantas famílias destruídas, quantas pessoas que às vezes, não, pastor, tem uma tendência homofetiva, independente. O Cristo que eu prego aqui liberta nesta noite. O Cristo que eu estou pregando transforma. O Cristo que eu estou pregando liberta. Conhecereis a verdade, Pai, te libertar nessa noite. Pastor, estou preso no cigarro. Jesus liberta. Estou preso no alcoolismo. Jesus liberta. Estou preso na cocaína. Onde você estiver. Eu não sabia, minha esposa disse que tem uns irmãos com Pedro, a gente já falou, e foi profetizado aqui domingo, que Deus estaria lembrando de pessoas que estariam longe. Esse pessoa me mostrou esses dias postando. A pessoa estava 9 anos afastado, 19 anos afastado, mas não tinha notícia, não tinha aparecer. Estava mostrando. Deixa eu te falar, creia na palavra que saia daqui, porque Deus é fiel para cumprir tua promessa. Eu não sou nada, eu não faço nada, eu só sou o porta-voz da graça aqui nessa noite. O Cristo que eu estou pregando liberta, o Cristo que eu estou pregando transforma, o Cristo que eu estou pregando restitui nesta noite a tua vida, a tua liberdade. Tem gente falando que nós é preso, porque nós não sai, porque nós não bebe, não. Nós é livre, nós não estamos tremendo aqui não, por causa de um copo de cachaça, nós não estamos nervosos com abstinência, porque não fumamos um cigarro de maconha, porque não colocamos nicotina na veia. Não,
quiser ficar vindo aqui com alguma cena, eu não quero expor você. Mas o meu Cristo conhece você. E não é vergonha. Vergonha é permanecer no meio. Mas Cristo veio para te dar uma nova vida aqui. E o brado da cruz ainda é cor, Pai. Fecha o teu olho com o meu agora. Fecha o teu olho. Vamos orar. Não perdoa, pastor. Não vim para pregar mesmo. Eu tomei um choque. A palavra de Deus. Mas fecha o teu olho. Imagina Jesus nos últimos instantes. Nos últimos instantes da crucificação. Ele vai dar um brado. E esse grito que Jesus vai dar, ele vai abrir um caminho para mim.